TV Menorá apresenta curso de violão. Olá, irmãos, sejam bem-vindos à aula número 6 do nosso curso de violão. Essa é a fase 3. Você acompanhando aqui pela TV Menorá as aulas, todos os sábados, ao meio-dia, na TV aberta. Você pode divulgar aí também essa programação através do aplicativo. O aplicativo Pão de Judá, você encaminha para os teus contatos para eles fazer o download do aplicativo e avisa para eles, todo sábado, meio-dia, tem um curso de violão online na sua casa aí. E você pode acompanhar as aulas de forma totalmente gratuita. Assim nós vamos estar divulgando as programações e também oportunizando, às vezes tem pessoas que realmente desejam aprender um instrumento, não tem condições, não tem tempo, às vezes de se deslocar até uma escola, não tem recurso para pagar pela aula, e aqui nós temos a oportunidade, do Senhor ter nos dado um curso totalmente gratuito e o melhor, com um fim de adoração e louvor, na casa de Deus. Nós estamos na aula número 6, hoje tem mais novidades, seguindo aquela ideia das aulas, para trazer a escala cromática para o nosso estudo prático aqui, a utilização prática daquele conhecimento, e hoje tem mais um pouquinho desse estudo aqui. Mas vamos dar uma olhadinha no conteúdo da aula de hoje. Nas duas últimas aulas nós tivemos dois momentos, um com o acorde Mi maior, depois na aula número 5, com o acorde Mi menor e aquela descoberta dos acordes aqui na extensão do braço do violão. Hoje nós vamos fazer o mesmo processo, mas o acorde que será o alvo do nosso trabalho aqui é um acorde Lá maior. Lembrem que a nota Lá é a quinta corda tocada solta aqui do nosso violão, e é por isso que esse acorde, então tocado a partir aqui da quinta corda, recebe o nome de Lá. As derivações, é claro, de acordo com a montagem, mudam, menor, maior, com sétima, com nona, com sexta, com 11ª, enfim. Todas aquelas terminações varia de acordo com a posição dos dedos aqui embaixo, mas o Lá permanece aqui. No caso menor, maior, sempre a corda Lá tocada solta, e a partir dele o acorde Lá é montado então. Mas nessa aula nós vamos trabalhar com o acorde Lá maior, que é esse acorde aqui. E já foi feito em algumas aulas também utilizando os dedos 2, 3 e 4, esses três aqui, para a montagem desse acorde. Então, de novo, hoje nós vamos trabalhar com essa ideia, porque nós vamos avançar aqui no braço do violão, com esse desenho, que é o desenho dos acordes com pestana, com tônica na quinta corda. Talvez você procurando pela internet, já fez aula, enfim, já ouviu falar no sistema CAGED. É muito famoso esse sistema de estudo na internet, o pessoal comenta muito sobre ele, que na verdade CAGED são as iniciais de 5 acordes, O C, que é o Dó, o A, que é o Lá, o G, que é o Sol, o E, que é o Mi, e o D, que é o Ré. Então, esses 5 acordes servem de referência para estruturar em cima deles acordes, escalas e um monte de coisa. Então, se você quiser tirar essa curiosidade aí, dá uma pesquisada sobre esse sistema, você vai encontrar também bastante conteúdo a respeito dele. Então, vamos lá. Na nossa escala cromática, a nota Lá fica do meio para o final já, Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e aí a gente chega no Lá. Pegando aquele Lá como referência, você vai olhar sempre aqui, vai aparecer a nossa escala cromática, Depois do Lá, nós já sabemos que o Lá tem o Lá sustenido. Então o Lá maior era feito aqui na casa 1. Quando eu utilizo o mesmo desenho, mas colocando os 3 dedos uma casa para frente, e o dedo indicador pressionando aqui as notas na primeira casa,
eu vou ter um acorde chamado Lá sustenido. O Lá com o joguinho da velha, né? Lá sustenido. Esse acorde também pode ser chamado de Si bemol, porque depois do Lá tem o Si. No caso, o Si fica aqui na casa 2 e o Si que volta a uma casa aqui, então passa a se chamar Si bemol. Então vamos de novo. Lá com as cordas soltas, pressionando aqui dedos na casa 2, corda 2, 3 e 4. Indo uma casa para frente, nós temos Lá sustenido. E também pode ser chamado de Si bemol esse acorde. Na casa 2, o mesmo desenho, aqui nós temos o acorde Si, no caso maior. Lembrem, todos esses acordes são maiores, porque o acorde que está dando origem a essa sequência é um acorde maior, logo todos os que seguem o mesmo desenho e o mesmo padrão também são chamados de acordes maiores. Casa 2, Si, maior. Lembrem então que depois do Si, termina com I, não tem sustenido, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que vem? Vem o Dó. Então na casa número 3, seguindo esse mesmo padrão, esse mesmo modelo de acorde, nós temos aqui o acorde Dó maior. Depois do Dó, nós temos o Dó sustenido. O Dó uma casa para frente, então voltamos lá no começo da nossa escala cromática. E o Dó recebe então um sustenido passando aqui para a casa 4, que também é chamado de Ré bemol, porque na casa 5, seguindo esse mesmo desenho, nós temos o acorde chamado Ré maior, ok? Depois do Ré, nós temos então Ré sustenido, na casa 6, que também é chamado de Mi bemol. Depois, na casa 7, o acorde Mi maior. E na casa 8, o acorde Fá maior, porque depois dos acordes com I, não tem sustenido. Então, na casa 7 é o Mi, e na 8 já vai ser o Fá. Você está ouvindo a sonoridade? Como já está dando aquele barulhinho de trastes. Sabe por que acontece isso? Aqui, as casas vão ficando cada vez mais estreitas. E como são muitos dedos que têm que ocupar a mesma casa, é inevitável que a posição deles dentro da casa não seja tão boa quanto em casas mais largas, como essa aqui do início do braço. É por isso que acordes como esse dificilmente são usados, tá, em regiões mais para o final do braço, exceto em instrumentos que permitem essa execução com uma qualidade sonora boa, ou pessoas que tenham a ponta dos dedos bem fininha, né? Que aí facilita para a execução e a montagem desses acordes. Algumas pessoas também fazem esses acordes de forma abreviada, ou seja, ao invés de tocar todo ele, tocam apenas uma parte e aí junto com outros instrumentos, aquilo acaba ficando bem interessante, tá? Então, vamos repetir aqui: Lá maior, corda Lá tocada solta, depois nós temos Lá sustenido maior, que é também o Si bemol maior, lembra? Dois nomes para o mesmo acorde. Si maior na casa 2, na casa 3, Dó maior, aí Dó sustenido maior ou Ré bemol, o acorde Ré maior na casa 5, na 6 é o Ré sustenido ou Mi bemol, na 7 é o Mi, na 8 é o Fá. E segue adiante, aí tem Fá sustenido, aí depois tem o Sol, e depois tem o Sol sustenido, e depois tem o Lá. Quando chegou no Lá, começa tudo de novo, só que indo aqui para o final do braço, tá? Aqui a gente não vai conseguir fazer tantos quanto nós fizemos nessa parte aqui, justamente por aquilo que eu acabei de falar, que é a questão do posicionamento dos dedos dentro da mesma casa. É um espaço muito pequeno para acomodar dedos com pontas tão grandes assim, tá? Alguma dúvida? É simples, né? Lembra do visual aqui e daquilo que nós estamos falando aqui. Quando você vai pegando a escala cromática e pega um desenho como padrão e referência, você segue com ele ali e vai ser bem sucedido com certeza. Pensa comigo, ó. Hoje nós é a terceira aula com aquela série de acordes distribuídos ao longo do braço para conhecer vários usando um desenho. No Mi maior nós aprendemos 12 acordes. No Mi menor nós aprendemos 12 acordes menores. Agora no Lá maior nós estamos aprendendo mais 12 acordes. Daqui a pouquinho nós vamos estudar Lá menor e nós vamos aprender mais 12 acordes.
Então, com 4 estudos, são 48 acordes que você aprende fazendo apenas 4. Muito legal, né? Ao invés de ter que memorizar 48, entende? Em cada casa, não, você pega o padrão e aí fica bem mais fácil. Você dissolve o padrão no braço do instrumento e os acordes vão aparecendo, ao invés de você ter que memorizar todos eles de forma desconexa, né? Assim você tem uma conexão e uma teoria por trás que linka um acorde no outro e assim fica fácil para você. Aqui também, aos poucos, você vai encontrar pontos de referência, né? Por exemplo, o Dó, na casa 3 é Dó, e aí você já sabe que uma casa para trás é Si, e uma para frente é Dó sustenido, e que depois do Dó sustenido tem o Ré. E aí vai, você já vai se familiarizar com os acordes aqui no braço, seguindo esse padrão. Nós vamos agora para um louvor, a inexorável expressão de Deus, que vai trazer a utilização desses acordes. Já vamos ter a oportunidade de colocar em prática eles para a execução desse louvor. Lembrando que se você não quiser passar por esse processo, não tem problema. Você pode tocar os acordes naquela posição bem fácil e aberta dos acordes que você já conhece, mas se você quiser se aperfeiçoar, evoluir, ir à frente, é interessante você aplicar aquilo que conheceu na aula direto nesse louvor, e depois você tem mais 7 dias aí para dissolver, diluir o conteúdo e assimilar, treinar, enfim, se aperfeiçoar naquilo que recebeu. Então vamos aqui para o louvor, a inexorável expressão de Deus. No louvor, a inexorável expressão de Deus, vamos usar o acorde Sol maior, agora feito com pestana, o acorde Si menor 7, o acorde Dó maior, executado com pestana, o acorde Lá menor, também com pestana, o acorde Si menor 7, né? Que vai ser essa parte, a introdução. Na sequência do louvor aqui nós vamos ter mais alguns acordes, olha só. Teremos o Fá maior também, ainda na primeira parte, tá? Vamos ter o Ré maior também, executado com pestana. No refrão ocorre uma mudança de tonalidade. Aí nós vamos ter Fá sustenido maior, Si bemol menor, o acorde Si maior, o acorde Sol sustenido menor e o acorde Dó sustenido maior, tá? Lembrando que esse louvor aqui tem umas pequenas mudanças em relação à cifra original. Isso tudo para podermos ter uma aplicação mais exata dos conteúdos que nós assimilamos aqui durante essa aula. Vamos lá. Se dispensou para ser a nossa vida, é o nosso conteúdo e nós o seu vaso. Ele deve ser a nossa expressão, para que Cristo Jesus estabeleça o reino na terra. Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. Essa é a vontade planificada por Deus. Não endureça o teu coração. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. Não lute contra o Senhor.
A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. A vontade humana é oposição ao plano do Senhor. Livre-se dela, livre-se dela. Não lute contra o Senhor. Amém. Ficamos por aqui então, mais uma aula utilizando aí os acordes derivados do Lá maior em duas tonalidades diferentes dentro do mesmo louvor, né? Uma oportunidade incrível de colocar em prática aquilo que nós já aprendemos na aula de hoje. Uma das coisas que você vai sentir, além da dificuldade teórica, talvez de compreender, vai precisar de algum tempo para assimilar o conteúdo, além disso você vai sentir muita dor, tá? Preciso falar isso porque talvez você vai treinar um pouquinho e vai pensar assim, não está dando certo, está doendo meu pulso, está doendo meus dedos. Dói muito nessa região aqui, ó, da mão esquerda, por causa da força que é necessária para a execução dos acordes com pestana. Então, se você está treinando e começou a sentir dor, é normal, por algum tempo, você sentir isso. Anormal é passarem os dias e aquela dor crônica não desaparecer. Então, quando você treina e dói, obviamente você para um pouquinho, faz uma massagem, se você tiver até um creme, né, para realizar uma massagem no pulso e aqui nos teus dedos, para diminuir essa irritação, né, essa dor que tu está sentindo, isso é bom. E aí você vai treinando gradativamente, não vai com muita sede ao pote, como diz, de cara, que aí você pode até se machucar mesmo, tá? E aí tem que ficar vários dias sem treinar por causa da lesão que pode ocorrer se você não for prudente, tá bom? Então, lembrem sempre assim, você pode pensar, o professor está passando esse louvor agora, mas todas as vezes que eu vi ele tocar, ele sempre tocou com um sol maior assim, nunca fez ré maior aqui, fez ré maior assim. Gente, isso é uma questão de opção. A parte didática e teórica por trás do louvor é que é o foco aqui da nossa aula. Quando você conhece, depois na situação, no momento prático, você com o bom senso decide qual é o tipo de acorde que você vai usar. Agora, se a gente não fizer isso, como é que você saberia, por exemplo, que na casa 5 você tem um ré maior com a mesma sonoridade, né? Muda o timbre um pouquinho desse ré maior que nós já conhecemos. Então, fica com o conteúdo por trás do louvor e na hora que você for executar, você que decide qual é o tipo de acorde que vai usar, tá bom? Então nós ficamos por aqui, até a próxima semana, que Deus abençoe a todos. TV Menorá. Apresentou curso de violão.